Evangelho de Lucas 4:16. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Eu tenho por certo que eu tenho algo para entregar ao teu coração. Lucas 4:16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Tome assento por bondade. Hoje estou mencionado para falar mais sobre missões do que em outros cultos, porque eu acredito que em todo culto se fala sobre missão, e nós somos missionários, como já ouvimos hoje, né? O que significa ser missão ou fazer missão. Na verdade, missão é uma tarefa que alguém recebe. Quando a mãe diz para o filho, para o menino, para a menina ir no mercado comprar alguma coisa, essa criança recebeu uma missão. E nós que se encontramos com Cristo, nós recebemos missão, uma missão da parte de Deus para nós. Existem algumas coisas que todos na igreja, todos que fazem parte do corpo de Cristo, têm uma missão em comum de fazer, de cumprir. Existem missões individuais que Deus pede a cada pessoa, a cada um. E quando falo de missões individuais, tem missão que Deus dá para mim que se eu não fizer, outro não fará. Às vezes você fica pensando: se eu não fizer, outro faz. Algumas coisas sim. Se você não fizer, terá que acertar um dia pela tua negligência, e Deus levantará uma outra pessoa para fazer aquilo. Mas existem missões que é você que tem que fazer, e se você não fizer, outro não fará, e se outro fizer, você vai perder o que o outro fez. Um exemplo: sou casado com a Sirlene, a minha esposa e minha namorada, né? E tenho uma missão de ser o esposo dela. E se eu olhar na palavra de Deus, existem alguns princípios, algumas coisas que Deus me ensina como ser um esposo, um bom esposo. Estou tentando, sabe? Mas eu tenho uma missão. Agora, se eu falhar, negligenciar, eu não vou querer que outro faça o meu papel, né? Essa missão é minha. Tem uma filha ali que já é bem criada, né? Já é adulta, né? Parece pequena, mas parece nova, mas é adulta, né? Mas porque eu tive missão em relação à vida dela quando era criança, porque eu cumpri. Agora não tem mais como ela voltar a ser criança. Aquele tempo que eu usei, no tempo que ela era criança, para ensinar a palavra de Deus, contar aquelas historinhas bíblicas que contei, sabe? Fiz alguma coisa? Não, talvez poderia ter feito mais, mas para ela voltar a ser criança, eu ter esse tempo, eu não terei mais. Eu fiz. Mas hoje ainda ela está comigo, ele tem uma missão. E se eu negligenciar, passará o tempo. Eu preciso cumprir essa missão. Já contei aqui, vale lembrar para quem já ouviu, quem não ouviu pode ouvir pela primeira vez, de uma vez que eu trabalhei em uma empresa, e Deus colocou um desejo no meu coração de levar uma Bíblia para o meu patrão. Só que o homem era um homem bravo, um homem de poucas conversas, e via só de vez em quando na empresa, e eu tinha aquele pensamento que eu tinha que levar uma Bíblia para ele. Marcos dá o prato.
Acontece que passou-se os dias, passou-se os meses, e eu não levei a Bíblia. E um dia eu estou em casa, num domingo, e eu recebo a notícia que Marcos Dalprá, fundador da empresa chamada Dalmar, o nome dele, ali de Jaraguá do Sul. Ele foi no domingo pela manhã na missa, nunca ia na missa. No domingo pela manhã ele foi na missa. À tarde ele foi na recreativa da empresa, pegou uma arma, colocou no ouvido e atirou. Foi para o outro lado da vida. Eu acredito que naquela manhã ele foi na missa na esperança. Pode ser que eu encontre alguma coisa que preencha o vazio da minha alma, que dê sentido para a minha vida. Foi, não encontrou, à tarde tirou a vida. Aí eu fico pensando, se o Wilson tivesse ouvido a palavra de Deus e cumprido com a missão que Deus colocou no coração dele, de entregar a Bíblia, se eu tivesse levado essa Bíblia para esse homem, pelo mínimo 3 meses antes desse fato, será que eu não teria lido a Bíblia? Será que Marcos Dalprá não estava vivo hoje? Será que ele não teria sido um crente, conhecido a Jesus? Qual seria o desfecho? Aquela empresa ela faliu. Desde o ano 2002, 88 funcionários que receberam a conta foram embora, ninguém recebeu direito, incluindo eu. Mas será que não podia ser uma outra história? E Deus não poderia ter levantado entre aqueles 88 funcionários, mais um crente, que tinha mais crente lá, para levar a Bíblia para esse homem? Poderia, mas Deus tinha escolhido a mim, e eu me deixei. Não tem mais como voltar, como se você foi, não tem mais como voltar. Mas eu posso pedir para Deus misericórdia e ficar atento para não perder as oportunidades. Então todos nós temos uma missão. Você tem uma missão dentro da tua casa, dentro da tua família, no trabalho onde você está, na rua, onde você mora, você tem uma missão. Esteja atento, atenta para cumprir o que Deus coloca no teu coração. Às vezes a missão é simplesmente sorrir para alguém. Tem pessoas que precisam de um sorriso. Tem pessoas que às vezes são quase chatas, sabe? Não é porque elas estão amarguradas, angustiadas, e elas precisam de alguém que a compreenda, que tenha paciência. Tem pessoas que é difícil de você aturar, que elas querem falar, e sempre estão falando, estão reclamando. E muitas dessas pessoas não têm quem escute elas. E às vezes Deus vai permitir que você se encontre com essa pessoa. Às vezes seja seu vizinho, alguém na rua, para você parar, ouvir, e no momento certo você entregar uma palavra mais pequena, mas para fazer a diferença nesta vida. Você seja instrumento de Deus. Eu vim com um pensamento hoje de pregar a leitura que eu ouvi por começo. Foi essa leitura que eu ouvi, o pastor Marcos fez aqui. É sobre ela que nós vamos pensar um pouco. Lucas 4, desde o versículo 14, diz que então, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia, e sua fama correu por todas as terras de redor, ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Foi logo após ele ter sido passado pela tentação, que nós conhecemos que está aqui no Evangelho de Lucas, onde Jesus foi tentado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus chegou à sua cidade natal, que é sempre o lugar mais difícil para um pregador pregar. Vamos pensar um pouco. Eu chegar aqui, conversar com vocês, falar a palavra de Deus. Para quem não me conhece, prega a palavra de Deus. Alguns poderão dizer assim: é um homem de Deus. Mas eu tenho minha esposa e minha filha que me conhecem todo dia. Eu preciso pregar e essa pregação ser aceita por elas. Jesus chegou na sua cidade
E foi lá que ele começou a pregar a palavra de Deus. Lembro de uma vez que convidei um irmão para nós evangelizar. Ele estava sempre falando: quando você sair pegar folheto, eu quero ir com você. Aí chegou um dia e disse: então vamos, mas vamos começar na rua da tua casa. Eu disse: não, lá não, lá não posso. Eu estou devendo para umas pessoas lá naquela rua lá, não tem como mais ir, tem que ir em outro lugar. Então ele não estava preparado para evangelizar. Ele podia pregar para quem não conhecesse ele. Quem conhecesse ele não tinha bom testemunho para pregar a palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra de Deus onde nós vivemos. Nós devemos começar a pregar a palavra de Deus entre os nossos. Quando fala de missão, a gente lembra da África, da Ásia, dos países longe, e alguns ficam pensando que Deus vai mandar eles fazer missões, mas sempre longe. Mas quando nós queremos ser missionários, nós começamos a ser missionários aonde nós estamos. E eu lembrei de uma história bíblica agora aqui, de um homem chamado Naamã, lá no livro de 2 Reis, que ele tinha lepra. Ele era um homem poderoso, era um homem respeitado, era um comandante do exército do rei da Síria, e eles tinham levado como prisioneira uma menina para sua casa, e aquela menina estava lá na casa de Naamã, e ela viu que o seu senhor estava com lepra. E aquela menina era prisioneira naquele lugar, estava longe da sua terra. Mas ela lembrou que lá na terra de Israel havia um homem de Deus chamado Eliseu. E aquela menina, em meio à circunstância que ela estava, como prisioneira naquela casa, como uma serva que trabalha e só recebe o alimento, não é um alimento que os patrões recebem todo dia, ela não tinha amargura, não tinha ressentimento, e ela usou aquela oportunidade, dependendo da circunstância, dependendo do que estava acontecendo, para falar do Deus de Israel. Para nós sermos missionários, nós fazemos a obra de Deus. Quando nós tivermos uma determinação, um desejo de fazer a obra de Deus, devemos fazer, independente da circunstância que esteja ao nosso redor. Também não devemos escolher pessoas a quem falar do amor de Deus. Todas as pessoas precisam ouvir a voz de Deus. E sabe aonde fica o campo missionário? É onde tem uma alma sem Jesus, é um campo missionário. Também poderia dizer que um campo missionário é onde tem uma alma que ela até mesmo tem Jesus, mas ela está precisando de ajuda, de apoio, está precisando de uma mão amiga. O campo missionário é onde você está, porque hoje você pode ser um missionário, como amanhã você pode ser aquele que está precisando que alguém estenda a mão para você. E Deus sempre tem alguém para levantar, para nos ajudar, para estar ao nosso lado. Mas Jesus, ele é um pregador exemplar, porque ele estava preparado. Se nós olharmos no versículo 17, diz: foi-lhe dado um livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ele sabia o que ele tinha que ler naquele dia. E a Bíblia que Jesus carregava não era uma Bíblia como essa. Naquele tempo era escrito em rolo, não era pergaminho, era grande. Então não era uma coisa fácil, não tinha versículos como nós temos hoje, não tinha capítulos como tem hoje, mas Jesus estava familiarizado com a Escritura. Jesus lia a Escritura, ele conhecia a palavra de Deus. Por isso, quando chegou o momento de ele usar a palavra de Deus, ele sabia aonde ele tinha que chegar lá no livro para ler, sabia o que ler e qual era a palavra para aquele dia, para aquele momento. Aleluia.
Se nós queremos ser instrumento de Deus, nós não devemos ler a Bíblia somente no culto, naquela leitura, quando alguém diz abra a sua Bíblia. Não. Nós devemos se familiarizar com a palavra de Deus. E hoje está muito fácil. Hoje, se você estiver cansado para ler a palavra de Deus, você pode ir lá no YouTube, vai ter várias versões da Bíblia, alguém lê, você pode ouvir. Você pode, se você trabalha em casa, ou tem essa liberdade, você pode estar trabalhando em casa e deixar lá alguém lendo a palavra de Deus e você ouvindo. Hoje existem inúmeros pregadores, homens de Deus que estão aí na internet, você pode ouvir. Você pode se familiarizar na palavra de Deus. Você também pode pegar a palavra de Deus e começar a meditar nela todos os dias. Porque para nós vencer a guerra, nós precisamos da palavra de Deus. Quando Jesus ressuscitou, e nós sabemos aquela história que ele desceu para Emaús, encontrou 2 discípulos que estavam indo naquele caminho, e eles estavam falando da crucificação de Jesus, estavam lá aterrorizados, com medo, preocupados com a circunstância do que estava acontecendo. A Bíblia diz que Jesus chegou ao lado deles e começou a conversar com eles, e começou a mostrar para eles que era necessário. Eles estavam conversando com Jesus sem saber que era Jesus, né? Então Jesus estava mostrando para eles que era necessário, que aquilo que tinha acontecido com Jesus estava na palavra de Deus, tinha que acontecer aquilo. E diz a Bíblia que Jesus começou a mostrar para eles, dentro dos profetas, dentro do Pentateuco, que era o que tinha naquele tempo, né? Não tinha os evangelhos, não tinha o Novo Testamento, né? Ele usou o que tinha os profetas, o Pentateuco, e começou a mostrar para aqueles discípulos que era necessário que Jesus sofresse, que fosse a cruz, que era o plano, o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Era muito mais fácil para Jesus chegar aonde estavam aqueles discípulos e dizer assim: eu ressuscitei, estou aqui, olha para as minhas mãos. Mas não foi isso que ele fez. Ele quis que os discípulos entendessem, compreendessem. Depois, lá no momento que estava na mesa, que ele partiu o pão, eles começaram a pensar no que ele tinha falado, se aquelas palavras ardiam em nós quando ele falava. Ou seja, Jesus quis que eles entendessem tudo que tinha que acontecer na vida dele pela palavra. Ele poderia ter usado outro meio, mas ele quis mostrar para os discípulos que era importante eles conhecerem a palavra de Deus. Deus poderia se revelar para cada um de nós da forma que muitas vezes nós queremos. Deus levantar um profeta e contar toda a nossa vida, contar tudo como vai ser daqui para frente, e nós seremos alegres, maravilhados, e agora já sabemos tudo. Deus podia fazer, podia e pode, mas ele não faz. Lá de vez em quando ele faz, porque o objetivo dele é que você conheça os planos, o propósito dele para a tua vida através deste livro da palavra de Deus. É através deste livro, é através desta palavra que ele vai abençoar a tua vida. Jesus estava familiarizado com a palavra de Deus, por isso ele é um pregador exemplar, por isso ele pode cumprir com a sua missão. Quando nós olhamos um pouco antes, no capítulo 3, e versículo 22, está escrito assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele no dia do batismo de Jesus, em forma corpórea, e como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Ou seja, para que Jesus cumprisse com a sua missão, ele estava meditando na palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, estava familiarizado com a palavra de Deus. Prova disso, que quando ele tinha 12 anos, ele entrou lá no templo, onde estavam os doutores da lei, eles que conheciam toda a palavra de Deus, e ele começou a falar, a explicar, e eles ficaram maravilhados com o entendimento que ele
tinha. Não é porque ele era Deus naquele momento, é porque ele era um menino dedicado na palavra de Deus. Porque ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era homem. Ao mesmo tempo que era 100% Deus, era 100% homem. Quer que eu te explique isso? Eu não sei explicar. Mas a palavra de Deus diz isso e eu acredito na palavra de Deus. Mas como homem, ele cumpriu com a sua missão, a missão de conhecer a palavra de Deus. E o próximo passo, ele era cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Se nós ler a palavra de Deus por ler, não tem resultado. Mas quando nós lemos a palavra de Deus e dependemos do Espírito Santo, algo acontece. Tem pessoas que dizem: eu não vou ler porque eu não entendo. Eu comprei um livro que fala sobre missões, muitos anos atrás. Um livro de 500 e poucas páginas, bem grosso. E eu li aquele livro do começo ao final. E eu entendi quase nada. Porque o escritor, ele usava umas palavras muito polidas, muito difíceis para mim. Ele usou muito, sabe, palavras do hebraico, do grego, aquela coisa toda. Era para a gente mais entendido do que eu não entendi nada. Aí eu fiquei imaginando, se eu me encontrasse com esse escritor e pedisse para ele traduzir umas palavras mais simples, sabe, para eu poder entender, talvez eu compreendesse melhor. Mas nunca tive a oportunidade. E se eu me encontrar com esse homem, ele começar a falar, ele fala inglês, e eu não entendo nada de inglês, eu perdi também, não resolveu nada. Agora, em relação à palavra de Deus, muitas vezes eu li e não entendi nada, mas eu pude conversar com o autor na mesma hora. Espírito Santo, ilumina a minha mente, dá-me entendimento, dá-me compreensão da tua palavra. Aleluia. Quer dizer para você, se você depender do Espírito Santo, é Ele que nos capacita, não depende do nosso intelecto. Porque o todo viu que não entendeu aquele livro, estou entendendo a palavra de Deus, porque o Espírito Santo está me iluminando. Nós possamos depender do Espírito Santo. Jesus estava familiarizado com a palavra de Deus, estava cheio do Espírito Santo e também estava aprovado nas tentações. Se você olhar um pouco antes ali, nos capítulos, está falando, no próprio capítulo 4, está falando da tentação de Jesus. Como que ele venceu a tentação? Com a palavra. Com a palavra. Ele estava aprovado na tentação. Não é porque você é crente, que você serve a Jesus, porque você ama a palavra de Deus, que você pede que o Espírito Santo te ajude, que você não passar por provas, por dificuldades. Nós passaremos por provas, mas veja aí, passaremos, é passar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é ainda que eu venha morar no vale da sombra da morte, ainda que eu venha colocar uma cama no vale da sombra da morte e ficar lá, não, ainda que eu ande, quem anda sai do lugar. Quero dizer para você, em nome de Jesus, que essa situação que você está vivendo vai passar. Deus tem um final feliz na tua história. Às vezes a tendência nossa é escrever a nossa história. Nós estamos pensando que estamos escrevendo, aí chega um momento que a gente diz: acabou, não tem mais jeito, coloca um ponto, acabou. Eu já teve um momento na minha vida que eu fiz isso. Eu pensei: acabou, não tem mais jeito, é ponto final. Mas há uma borracha, a graça de Deus, ela vem aonde eu coloquei um ponto e apaga, e Deus coloca uma vírgula e continua escrevendo a minha história. Deus tem uma nova história para você. Deus continua escrevendo a tua história. Enquanto a vida há um propósito de Deus. Se estamos aqui é porque Deus tem um propósito para a tua vida. Se nós não tivéssemos mais nada para fazer, nós aceitávamos Jesus, e quando aceitou Jesus, veio a morte e nos levou para morar com Ele. Mas não é isso que acontece. Você aceita Jesus e você continua vivendo na terra, porque também já foi lido nessa noite que nós somos a luz, e não se edifica uma cidade lá no monte, coloca luzes para não ser vista. Todo o povo que passa enxerga. Eu
consigo lembrar da minha cidade, chamada Barracão, uma cidade alta, 800 metros de nível do mar. Quando você vai numa outra cidade chamada Bom Jesus, que está lá embaixo, você olha longe, você consegue ver aquelas luzes lá em cima, as luzes da cidade de Barracão. Luzes estão alto. Não se acende uma lâmpada embaixo da mesa, deixar ele escondido. Coloca no lugar alto para iluminar. Deus nos fez luzes para nós iluminar. Aleluia. Agora eu sou crente, eu sirvo a Jesus. Quando a pessoa vem para a igreja, que aceitou Jesus, uma porcentagem muito grande dos amigos que você tinha lá fora, você perde. Uma boa parte, quase todos. Agora, meus amigos são os da igreja. Quando eu vou fazer uma carne assada, eu convido os irmãos da igreja. Quando eu vou fazer uma galinha com frango, eu convido os irmãos da igreja. Vou fazer uma polenta, os irmãos da igreja. Afinal, agora eu sou crente. Muitas vezes, quase sempre, se age assim. Mas se fôssemos pensar pelo correto, agora que era a hora de fazer mais carne assada para o povo lá de fora, agora é a hora de fazer mais, sabe, mais janta, mais almoço. No começo, uns não vão querer nada com você mesmo, tem uns que não vão querer, mas tem uns que ouviram. Você não fica aquele crente assim que fica falando de Jesus o tempo todo aí, sabe, forçando. Você vai, quanto tempo dá, vai falar, você vai orar muito mais por eles, vai dar teu testemunho, e muitos deles virão para Cristo, porque agora você se tornou diferente, você se tornou uma luz. A pessoa se diz ser crente, aí quando ela vê uma pessoa perdida, ela não se aproxima. Você tem que se aproximar e tem que ser luz. Eu sei que para cada pessoa tem uma missão. Eu falei que cada um tem uma missão diferente. Eu e a Serena conhecemos um homem chamado Raimundo, lá de Jaraguá do Sul. Aquele irmão era meu louco. Ele tinha uma missão diferente. Eu chegava lá na praça onde tinha as mulheres que faziam programas, sabe? Quanto que é a hora? Eu falava o valor. Eu vou ter que pagar uma hora. Mas você está aqui do meu lado, eu vou ler a Bíblia para você e vou pregar para Jesus uma hora. Eu ficava sentado com a mulher pregando, falando de Jesus. E teve resultados. Era a missão que Deus deu para quê? Então cada um tem uma missão, Deus age de um jeito, de outro. O importante é você saber o que Deus espera de você. E quando nós olharmos para as pessoas, nós possamos olhar com um olhar de misericórdia. Quando fala dos homens que eram possessos, que tinham espíritos malignos, tem um evangelista que olha e diz para o homem de Gadara: havia um endemoniado. O outro evangelista escreve do mesmo homem e diz: havia um homem possesso, preso por demônios. Um olhou e disse: é um endemoniado. O outro evangelista olhou e disse assim: é um homem possesso, é um homem preso. Não é um endemoniado, é um homem escravizado. Como que você está olhando para as pessoas? Está olhando e está dizendo: é um bêbado? Ou está olhando e dizendo: é um homem que está preso pela bebida e que precisa ser alcançado pelo poder do Evangelho? Está olhando para a mulher que está perdida e diz: é uma prostituta? Ou você olha para ela e diz: é uma mulher que precisa de Jesus, que precisa ser liberta, que precisa ser amada, que precisa ser alcançada? Que o teu olhar seja o olhar de Jesus. Se nós olhar a história dos homens que viveram no tempo de Jesus, eles chegaram a dizer que aquela geração, aquele povo que não obedecia a lei, era uma geração amaldiçoada, era um povo amaldiçoado. Quem falava isso eram os líderes religiosos: é um povo amaldiçoado. Mas Jesus, quando olhou para esse mesmo povo, eles são como ovelhas que
pastor. E Jesus olhou com um olhar de misericórdia. Diz a palavra de Deus que um dia Jesus subiu a um monte e olhou para baixo, olhou para Jerusalém e ele chorou. Ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher como a galinha que acolhe os seus pintinhos. Cristo te protegeu. Eu acredito que aí no olhar de Deus muitas vezes olha para mim, para você, diz: ah, meu filho, minha filha, se você soubesse o quanto eu te amo, o quanto se importa contigo, o propósito que eu tenho na tua vida, você agiria diferente. Aleluia. Você possa entender nessa noite que o amor de Deus é grande sobre a sua vida. Diz: chegando a Nazaré, onde fora criado, então no dia de sábado, segundo o seu costume, era costume de Jesus ir na sinagoga. Era costume de Jesus congregar entre o povo. Estamos vivendo um tempo que as pessoas muitas vezes querem a bênção. Lá é bom ouvir pregação em casa, como eu falei antes, é bom ouvir pregação em casa. É bom, sabe, você meditar em casa, é bom você viver com Deus onde você for. Mas é importante, é necessário que você congregue, que você esteja entre os irmãos, porque um vai fortalecendo o outro. Aqui tem salmos, aqui tem hino, aqui tem louvor, aqui tem adoração, aqui tem palavra, aqui tem amor, aqui tem afeto, aqui tem abraços. Aqui tem alguém que se importa com a tua vida. E você se importa com a vida do seu irmão, da sua irmã. Como era costume de Jesus entrar na sinagoga, segundo o seu costume, foi dado para ele a oportunidade para ler, e foi lhe dado o livro do profeta. Ele abriu o lugar que tinha que ler, e o Espírito do Senhor, ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Aí ele começou a trazer essa palavra, fez a leitura e aplicou para a sua própria vida. Diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres. Nós ficamos: Deus, enche-me do teu Espírito, Deus, enche-me da tua unção. Aí quando nós temos a oportunidade de abrir a boca e falar de Jesus, nós não fazemos. A unção que Deus coloca sobre a tua vida não é para o teu próprio benefício. A unção vai te abençoar sim, mas é para fazer de você uma bênção. Enquanto nós vimos na igreja somente buscar a bênção e não se preocupar em ser bênção na vida de outros, nós não alcançaremos a bênção de Deus. E se eu quiser ser abençoado, eu tenho que esquecer um pouco de mim e lembrar mais dos outros. Aí eu serei realmente abençoado. Quando houve a multiplicação dos pães, uma coisa vai puxando a outra, eu vou lembrando aqui. Quando houve a multiplicação dos pães, a Bíblia diz que Jesus pegou os pães e deu aos discípulos, e os discípulos a multidão. Jesus poderia ter colocado lá e vir todo o povo buscar, mas Jesus disse: não, os discípulos vão trabalhar, vocês são meus apóstolos, vocês são meus seguidores, vocês dizem que são meus servos, então vão servir. Eu coloco na mão de vocês e vocês levam ao povo. Jesus poderia usar outros meios para alcançar o povo, mas Ele conta com você que é discípulo dele, discípula dele, você que serve a Ele. Deus coloca o pão, mata a tua fome e você leva o pão para outras pessoas. Mas eu fico perguntando: como pode um sedento matar a sede de outro? Como pode alguém que está faminto matar a fome de outro? Em outras palavras, você que não lê a palavra de Deus, que não ama a palavra de Deus, como poderá ser instrumento de Deus para abençoar outras vidas? Deus quer te usar, Deus conta com você como instrumento de Deus, e que você possa dizer como Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim. Que eu possa dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim. Que você tenha essa certeza nesta noite, que o Espírito do Senhor é sobre você, e Ele te ungiu para evangelizar os pobres. E quando fala de pobre, não está falando de bens materiais, está falando de pessoas que têm o coração quebrantado, de pessoas que estão vivendo por aí sem Deus. Sem Deus é ser pobre, sem Deus é não ter
E você que às vezes pensa que é pobre, mas se encontrou com Deus, Deus está na tua vida, você não é pobre, porque Deus nos enriquece. 2 Coríntios 8:9: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês se enriquecessem, trazendo para a minha vida, trazendo para a tua vida. Porque já sabeis, porque eu já sei que a graça de meu Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de mim, se fez pobre. Que você possa dizer nessa noite, que por amor de mim, Deus se fez pobre, para que eu me tornasse rico. Sabe qual é a maior riqueza? O que não tem preço é a paz de Deus. Tem pessoas por aí que têm tudo, mas não tem a paz de Deus. A paz de Deus é sobre a tua vida, a paz de Deus é sobre a tua graça, sobre a tua família, a graça de Deus é sobre você. Você tem coisas que tem pessoas aí fora que dariam tudo pelo que você tem, mas eu fico muitas vezes pensando naquilo que me falta, e a tendência é a reclamar. Mas quando eu olho para o Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, porque Ele perdoa os teus pecados. Eu era condenado ao inferno, e estou aqui conversando com vocês nesta noite. Ele que perdoa os nossos pecados, Ele que sara todas as nossas enfermidades. Em nome de Jesus, seja curado, seja curada. Jesus tem cura para você. Talvez cura no corpo físico, emocional, sentimental e espiritual. Que esta palavra se torne viva para o teu coração, para a tua vida. Bendiz o meu Senhor. Ele enche a nossa boca de bens, renova a nossa vida, farta a nossa boca de bens. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Sabe que tem dias que eu preciso chegar diante de Deus e dizer: Deus, quebranta o meu coração. Sabe aquele dia que na tua consciência, na tua mente, você sabe que você precisa se humilhar diante de Deus, que você precisa, sabe, chorar diante de Deus, e você dobra o teu joelho e não consegue chorar? E às vezes me acontece dias de passar sem chorar. Graças a Deus, na sexta-feira eu tive um encontro com Deus, consegui chorar bastante, lavar a alma. Eu fazia dias que eu não conseguia. Sabe aquela oração pesada, aquela oração difícil, aquela oração que você, sabe, está aí mais por obrigação. Eu passei dias assim. Mas eu preciso de Deus quebrando o meu coração, quebrando o meu espírito. Eu preciso chorar mais diante de Ti, porque aqueles que choram serão consolados, terão uma experiência com Deus que os outros não terão. Aquele que tem um coração quebrantado chega diante de Deus, reconhece que precisa dele. Eu cheguei numa situação na minha vida, estou vivendo ela hoje, que eu estou dizendo: Deus, eu preciso de uma mudança. E eu vou ficar alguns dias durante a noite conversando com Deus, dormindo, conversando com Ele, dormindo, conversando com Ele, dormindo, conversando com Ele. Eu preciso de uns dias de sacrifício, porque se eu não fizer isso, eu já fiz a conta. Vai passar mais 10, 15, 20 anos do mesmo jeito. Eu não quero que continue do mesmo jeito. Eu preciso mais de Deus, eu necessito mais de Deus. Eu quero uma mudança na minha vida em muitas áreas. Então para isso eu preciso me quebrantar, e eu preciso que o Espírito Santo me ajude. E se eu conseguir me quebrantar, chegar diante de Deus, não é pelos meus méritos, mas é porque a graça de Deus me alcançou e fez com que isso acontecesse. Aleluia. Eu não sei qual é a tua situação.
Está conformado do jeito que está? Está bom do jeito que está? Se ficar 5 anos para frente do mesmo jeito, sem muita mudança, está bom? Ou é o momento de nós dizer: Deus, eu vou passar mais tempo de joelho, eu vou fazer mais jejum, vou mais clamar, eu vou pedir, eu vou me sacrificar, eu vou buscar a Ti, eu preciso quebrantar esse meu coração. E a Tua palavra diz que o Senhor não despreza o coração contrito, a Tua palavra diz que o Senhor vem para dar liberdade aos cativos. Eu estou preso em medo, estou preso em preocupações, estou preso em ansiedade, estou preso em costume, estou preso em maus pensamentos, estou preso em vícios, eu estou preso na mentira, estou preso no engano. É momento de abrir a boca e dizer para Deus o que está acontecendo com a tua vida. Eu sei que Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca, quer ouvir de você, confessar os teus pecados, a tua miséria, de Deus, muda a minha vida, porque assim não dá, eu preciso de mudança. Estamos vivendo dias que se fala de milagre, e às vezes não acontece o milagre, Deus não mudou. Nós não estamos nos quebrantando diante de Deus. Dirigiu para o evangelho dos pobres, a curar os quebrantados do coração, a pregar a liberdade dos cativos, dar vista aos cegos, e pôr liberdade dos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus quer abrir os nossos olhos. Meu tempo passou, não tenho tempo de discorrer tudo isso aqui, mas Deus já falou o teu coração. Lembrei de Agar agora. Agar estava lá com o pequeno Ismael, menino de 11, 12 anos, estava indo para o deserto, agora não podia mais ficar com Abraão, com Sara, que não queria mais eles, e estava no deserto, sem água, com sede. E a mãe viu que o filho ia morrer. O filho já estava chorando, pedindo por água, não tinha. A morte era certa. Então Agar saiu uma distância para não ver o filho morrer. Eu não sei o que ela falou para o menino: fica aqui que a mamãe vai buscar água, mas ela não tinha esperança. E ela começou a chorar. E o anjo de Deus apareceu para ela. E diz a Bíblia que Deus abriu os olhos dela, de Agar. E ela viu um poço com água. A Bíblia não diz que Deus fez um poço para Agar. Deus não fez o milagre de aparecer água, não. O milagre que Deus fez foi de abrir os olhos de Agar. O poço estava ali, mas na hora da aflição, na hora da angústia, ela não enxergava a solução. Às vezes a solução para as nossas vidas está bem próxima. Às vezes é uma coisa simples. E Deus quer abrir os nossos olhos. E quando fala abrir os nossos olhos, é dar entendimento, compreensão, é trazer uma luz, é trazer uma revelação, para que nós possamos entender, compreender o propósito de Deus para as nossas vidas. E coloca de pé. Se você crê nessa palavra, se você acredita nessa palavra, você vai orar comigo nessa noite. Dizer: Deus, eu quero uma mudança.